amores, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos trabalhar ângulos. E para nós trabalharmos os ângulos, nós precisamos utilizar esse material aqui, que é o transferidor, tá? No material de vocês, talvez venha 2 ou apenas um transferidor. 2 modelos diferentes. Eu tenho esse completo, tá? E tenho esse aqui apenas de 180 graus. Olha só, esse aqui ele é só a metade. Muitos conhecem aí como meia-lua, vamos se dizer assim, tá? E na maioria das vezes, os ângulos que nós vamos fazer a medição deles, a gente utiliza esse aqui, tá bom? Nós vamos aprender quantos e quais são os ângulos e qual a diferença entre cada um deles, tá bom? Nós vamos aprender agora. Vem comigo! Bom, pois agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo sobre ângulos, certo? Então, vamos lá. O que são ângulos? Ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Trata-se de um dos conceitos fundamentais da matemática e é objeto de estudo em geometria. Geometria, essa matéria vocês vão ver lá no 6º ano, tá certo? Ano que vem. Os ângulos recebem nomes de acordo com as características e suas aberturas em grau. Chamamos de ângulo agudo quando a sua abertura em grau é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Já o ângulo reto é a medida exata em abertura de 90 graus. O ângulo obtuso é a abertura maior que 90 graus e menor que 180 graus. Quantos e quais são os tipos de ângulos? Eu tenho aqui o ângulo agudo. O ângulo agudo, ângulo com medida menor que 90 graus. Então, 0 grau menor que ângulo menor que 90 graus. O ângulo reto é o ângulo com medida igual a 90 graus. Ângulo obtuso, ângulo com medida maior que 90 graus. E o ângulo raso é o ângulo com medida igual a 0 graus ou 180 graus. Aí aqui eu tenho os tipos de ângulos. Eu tenho o reto, o agudo, o raso e o obtuso. Dá para vocês diferenciar cada um deles, tá vendo? O reto, isso aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, esse pontinho? Aqui é a parte do ângulo, para eu saber qual é o tamanho da sua abertura. Aqui a sua abertura eu vou saber. Aqui ele tá completo, tá vendo o raso? Ele dá uma volta, ele divide de um lado e do outro, bem no meio, certo? Estou falando assim para você conseguir entender melhor, tá? E o obtuso, ele tem a parte de cima maior, mais aberta, certo? E aqui eu tenho uma demonstração melhor para você entender, olha. O ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Esse azinho aqui, ó, ele é de ângulo, tá certo? Então, o ângulo agudo menor que 90 graus, o ângulo reto é igual a 90 graus, o ângulo obtuso maior que 90 graus e o ângulo raso é igual a 180 graus. Lembra do transferidor que eu falei para vocês que é a meia-lua? A meia-lua, ela mede 180 graus, certo? E não esqueça de deixar o seu like, tá certo? Cheirinho!